Bem-vindo a mais um Get Started, o quadro onde você aprende a dar seus primeiros passos no incrível mundo da dancinha de salão dos anos 80. Editor, coloca aí na tela aí o passinho que a gente aprendeu no último vídeo. Então, bora lá! Hoje eu vou te falar um pouco mais, do que compõe ali o mundo front-end e melhor, eu vou te falar o como você pode estudar esse mundo do front-end e também vou te libertar de uma maldição que acaba pregando em muita gente aí que está começando, envolvendo você e seu GitHub. Seu GitHub quer respirar e eu vou te falar o porquê que isso aqui acaba sendo uma maldição. Bom, vamos lá, eu sou o Felipe Aguiar, caso você não me conheça, e vamos conversar um pouco mais do mundo do front-end. A primeira coisa que você deve estar se perguntando é: Felipe, será que o mundo de front-end é para mim? Será que eu deveria ser um front-ender? Será que eu não deveria estar fazendo a mesma coisa que o Walter White fazia para ganhar a vida? Você não sabe, você não pegou a referência e não é culpa minha. You're goddamn right. Mas se você está realmente decidido a ser um front-ender, algumas coisas que você precisa saber é que front-end ele não se resume a ficar escolhendo cores na tela para ficar bonitinho, igual algumas pessoas pensam, né? Então isso é alguma coisa muito mais ligada ao designer, e designer faz bem mais coisa que isso também. Então a primeira coisa que você precisa saber é que front-end é uma coisa que você vai precisar testar para ver se você de fato gosta disso ou não. Eu, por exemplo, eu não sou um profissional dedicado front-end, eu sou um profissional full stack. O que quer dizer que eu sei o suficiente para criar sistemas, mas eu poderia, se eu quisesse me especializar, somente em front-end, trabalhar com front-end, dominar animações e outras coisas. Então, existe um tipo de profissional que ele é um profissional que se especializa em front-end e sim, existe mercado para isso. Então, se você é uma pessoa que você gosta de combinar elementos em tela, gosta de criar visuais mais harmônicos, se você gosta de resolver problemas, sabe quando você fala, puxa, isso não é tão intuitivo, seria mais intuitivo dessa maneira? Se você é uma pessoa que gosta de resolver problemas de maneira visual, isso sim é ser um front-end. O front-end não se resume a escolher cor e deixar a tela bonitinha, tá? Vai muito além. Você está resolvendo o problema da interação de um usuário com o sistema através de como aquilo está se comunicando visualmente. E nem sempre, necessariamente, você vai estar apresentando o texto. Então, esse é o desafio que os front-ends de verdade estão enfrentando no dia a dia. E para isso, obviamente, você vai precisar da sua caixa de ferramentas aí. Você vai, assim como o Lanterna Verde precisa do anel dele lá para usar os poderes, você vai precisar aí de algumas tecnologias para utilizar os seus poderes e resolver esses problemas. Quais são as tecnologias iniciais? Então, as primeiras coisas que você tem que se preocupar ali é com o HTML, o CSS e o JavaScript. O HTML, ele não é uma linguagem de programação. O HTML, ele é uma linguagem de marcação. Então, ele serve para você demarcar o conteúdo que vai aparecer e até organizar, uma coisa que a gente chama de organizar semanticamente ali, como os conteúdos deveriam aparecer. Então, imagina que você tem um título que tem que aparecer, com uma fonte um pouco maior, você tem um texto, você tem um conteúdo que é um parágrafo, você tem um conteúdo que é um link, então ele demarca o que cada coisa deveria aparecer. E na sequência você tem o CSS, que é uma linguagem de estilização. Serve justamente para você estilizar ali, para você dar uma cara mais bonitinha para aquilo. Então, com o CSS, você vai aplicar uma folha de estilos ali na sua marcação, e aí sim você vai poder centralizar alguma coisa, mover para um lado, mover para o outro, arrumar os espaçamentos. Então, enquanto em um lugar você está preocupado em desenhar o esqueleto com HTML, com CSS vamos dizer que você colocaria a camada ali revestida ali de fato para se tornar alguma coisa mais do que só texto na tela. Por fim, você vai ter o JavaScript, que é uma linguagem sim de programação. E aqui eu deixo um adendo que o JavaScript antigamente ele era uma linguagem restrita aos navegadores, ele era uma linguagem muito que as pessoas chamavam até de toy language, né? Era uma linguagem só para fazer pequenos scripts ali na tela, e o JavaScript hoje em dia se tornou uma coisa muito maior. Você consegue trabalhar com JavaScript até no back-end, lá com Node, né? Mas vamos nos relegar aqui ao front-end. Então, quem vai fazer aquela parte que quando você clica em alguma coisa,
você tem alguma outra ação, algum outro objeto aparecendo na tela e tudo mais, ou até mesmo quando você clica em alguma coisa e ele envia algum formulário para algum lugar e traz outra informação na tela, quem está fazendo isso é o JavaScript. Então você tem o HTML como linguagem de marcação, você tem o CSS ali como seu aliado para estilização e o JavaScript para fazer toda a parte lógica da coisa. Com esse trio, você tem a base da web. Felipe, como que eu estudo esse conteúdo? Afinal, já estão me falando que é isso há algum tempo. Como que eu estudo? Então, o que você precisa saber para estudar melhor esses conteúdos? Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente, para que você consiga estudar front-end, você não tem como fugir. Tem duas coisas que você precisa se concentrar bem. A primeira é, de fato, escrever código, que é a mais óbvia. Então, ao invés de simplesmente ficar ali no eterno só digitando uma tag ou outra e digitando um estilo ali, que provavelmente é uma coisa que você vai fazer bastante ali no começo, principalmente quando estiver acompanhando, eu recomendo muito você se desafiar a tentar fazer pedaços de coisa. Uma coisa que pode acabar frustrando muita gente, fala, poxa, legal, agora sei um pouco de HTML e CSS, vou criar aqui o site do Free Fire, o site do não sei o que lá, e acaba querendo pegar algum desafio muito grande. Mas quando você está começando, uma coisa que você vai sentir muito prazer é superar pequenos desafios. Então, se você sente que você está se frustrando com o front-end, tenta pegar um desafio menor. Ao invés de tentar recriar uma tela inteira, tenta recriar um pedaço específico de uma tela. Tá? Com isso, você vai treinar muita coisa. Você vai acabar treinando posicionamento, composição de elementos na tela, você vai acabar treinando a interação que o JavaScript tem na tela, então se concentra só em alguma parte do site. Então, por exemplo, se você gosta ali, por exemplo, de um site de notícias, dá uma olhada ali naquele site de notícia de cultura pop que você gosta e tenta recriar só o card ali primeiro da notícia. Se você gosta de um determinado barra de título de algum site, tenta copiar só aquele estilo. E aí que entra a segunda maneira como eu recomendo, não é uma lei universal, para você estudar front-end, é que você tem a grande vantagem ali nos principais navegadores, e principalmente no Chrome ali, quando você aperta F12, você vai abrir ali uma janelinha que é o inspecionar elementos. E o inspecionar elemento, ele vai deixar claro para você como tudo aquilo foi construído. Você consegue olhar o HTML, o CSS e até o JavaScript de outras páginas para que você consiga ler esses conteúdos. Muitos deles, de fato, são gerados por ferramentas e o código não é tão limpo assim, pode não ser muito amigável. Mas eu recomendo você ler código também e tentar literalmente copiar como se estivesse copiando uma redação e ver as coisas se transformando e acontecendo na tela. Ajuda muito. E se você tiver com muita dificuldade ali de pegar sites que tem um CSS muito poluído, eu recomendo você ir no GitHub e filtrar por projetos HTML e CSS e ler códigos de outras pessoas. Então, ler código de outras pessoas, de outras entidades e de outros sites vai acabar te ajudando a escrever códigos melhor. Imagina, então, que você é um escritor, não tem nada a ver com programação, você escreve livros. Então, para que você seja um bom escritor, você precisa ler bastante. E a mesma coisa acaba acontecendo com o mundo do desenvolvimento, não só para front, como para back também, mas para front-end é uma maneira excelente de você aprender a programar ali, olhando o código de outras soluções. E olha só, depois que você já dominou essas técnicas aqui, ou se você ainda está perdido, eu queria te fazer um convite. Isso porque dentro da DIO, a gente tem a nossa área lá do DIO Pro, onde você tem acesso a formações exclusivas. E dependendo do momento que você estiver vendo isso aqui, lá dentro tem uma formação exclusiva de HTML, CSS, uma de JavaScript, uma de React e uma de Angular. São 5 formações focadas no mundo do front-end para você sair do zero e finalmente se tornar um desenvolvedor front-end muito mais completo. Isso porque eu ainda vou puxar a sardinha aí para o desenvolvimento do Angular. Se você já deu seus primeiros passos no JavaScript, CSS e o HTML e quer dar o seu
próximo passo, quer saber qual que é o próximo nível, eu te convido aí a ver a trilha de Angular. Afinal, sou eu que estou lá dentro da trilha de Angular. Nós vamos construir um quiz do BuzzFeed ali dentro, entre outras coisas. Então a gente vai fazer exatamente essa metodologia que eu te apresentei aqui, que é para você conseguir conhecer e treinar de fato com coisas aplicáveis ao mundo real. E eu tenho certeza que você deve ter muitas dúvidas ainda sobre o mundo do front-end. Então, deixa suas dúvidas aqui embaixo, porque eu vou ficar muito feliz aqui em, de repente, voltar em outro conteúdo, voltar em outro vídeo para falar de outras coisas específicas. Mas não fecha o vídeo não, porque eu te fiz uma promessa de quebrar uma maldição. E a última coisa que eu queria falar para você é sobre a maldição do GitHub. Boa parte das pessoas, e eu incluso nisso, passei por muito tempo, eu confesso que faz pouquíssimo tempo que eu me libertei, e olha que eu já programo há muito tempo, que é a questão do você ter aquele pensamento, poxa, eu só vou subir no meu GitHub os projetos legais, quando finalmente estiver bom. E aí, geralmente, você estuda, vai fazendo várias coisinhas e tal, e você não sobe no seu GitHub. E eu vou te contar uma coisa, você nunca vai subir nada no seu GitHub se você continuar com esse pensamento. E para front-end, é ainda mais fácil você ter o que postar, porque você pode construir pedaços de coisa e pode ter certeza que você vai reaproveitar e consultar o seu código lá no futuro. Porque tudo isso agrega, principalmente se você estiver procurando entrar no mercado. Então, Felipe, poxa, eu não tenho 50 sites. Tudo bem, é difícil você encontrar um front-end que tem 50 páginas web, sistemas web ali no portfólio dele. Mas só de você estar construindo esses pequenos pedaços, pequenas coisas, então construir um card aqui, construir um menu igual ali, isso vai acabar te agregando muito e principalmente profissionalmente. Então, construir seu portfólio através de pequenos projetos não pode ser um fardo. Você não pode parar para pensar que só vai postar quando tiver um projeto legal para ser compartilhado, um projeto foda, um projeto diferente, porque esse dia não vai chegar. Então compartilhe suas pequenas conquistas. Inclusive, dentro da formação do Pro, você vai construir um portfólio junto com a gente aqui de vários pequenos projetos. E uma coisa que eu te garanto é que todo dia que você começar a pensar em produzir pequenos pedaços de coisas, você vai ver que você vai ganhar mais velocidade no desenvolvimento e pode ter certeza que coisas que antes pareciam um fardo gigante, que você levaria horas para fazer, com o tempo você vai começar a transformar isso em minutos e você vai começar a pegar desafios maiores para se sentir desafiado. Então não tenha medo de centralizar a sua div. Inclusive, se você tem medo de centralizar divs e tudo mais, eu vou deixar recomendado aqui no quadro do próprio Get Started, tem outros conteúdos de front-end. Então vamos deixar aqui no card aqui outro conteúdo e a gente se vê no próximo Get Started.